Fala pessoal, boa tarde, dia 16 de junho de 2020. Vamos falar sobre o fechamento do mercado nesta terça-feira. Antes de falar rapidamente, eu entendo assim que é importante. Ontem eu apresentei muitos dados aqui, alguns dados, né, que eu trabalho no meu dia a dia para orientar minhas operações, para entender o que está acontecendo no mercado. E aí vamos dizer assim, a partir do momento que você entendeu, você tem uma ideia, ninguém vai ter certeza, a gente vai ter ideia, né? Do mercado, pô, o mercado eu vou entrar, não vou entrar, vou aguardar um pouco, já estou com um retorno, um retorno interessante, vou segurar mais um pouco. E tudo isso aí você vai operar baseado em quê? Um critério. Você vai ter uma ferramenta, um sistema que vai indicar para você qual o seu critério de entrada, qual é a sua meta por operação, qual é o seu stop loss. Isso é importante e principalmente aqui o stop loss pela questão do gerenciamento de risco. E aí, dentro dessas caixinhas aqui, eu não vou esgotar esse assunto aqui, é só um lembrete para a gente. Ontem eu falei muito, eu chamo até, conversando com alguns amigos, eu falo assim, isso aqui é a minha área de P&D, pesquisa e desenvolvimento. Eu estudo, eu entendo, procuro entender o que está ali por trás dos números, dos detalhes, dos gráficos, e aí depois eu tenho que ir para a parte operacional, que aí entra isso daqui, ó, critério de entrada, o valor de entrada por operação e, consequentemente, a quantidade, qual é o meu gerenciamento de risco, quanto que eu aceito perder por operação e a meta, né? Ah, não, subiu 10%, pô, estou com ganho, vou fechar a posição? Aí depende do cenário condicional, de repente eu posso manter a posição, alongar, deixar o lucro fluir, né? Isso aí é uma situação. O importante, eu não vou esgotar esse assunto aqui, a gente tem isso em mente. Então ontem é como se fosse assim, apresentei, né? A gente conversou um pouco aqui, compartilhei com vocês um pouco da área de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, né, tentando sofisticar, apesar de ser engenheiro aqui, eu não quero sofisticar, não. E aí depois eu mostro aqui um pouco, bem básico mesmo, como é que é o operacional, como que a gente tem que pensar. E aí a gente vai definir, cada um vai definir o seu, de acordo com o seu perfil. Qual é o meu critério de entrada? Depende. Eu posso olhar o mercado o dia todo, você não pode. Então você vai olhar o mercado no final do dia, você vai olhar o mercado no domingo, né, para preparar a sua estratégia para durante a semana. Isso daí tudo influencia. Qual o capital que você tem? De repente você tem 1 milhão, eu tenho 10 mil. Aí isso tudo faz diferença. Quanto que eu aceito perder por operação? A gente vai ter que montar isso, planejar isso, tá? Mas vamos falar do mercado hoje que o Ibovespa fechou com alta de 1,25%, o S&P 500 com alta de 1,90% e o Brent com alta de, o Brent, que é o petróleo negociado lá em Londres, com alta de 2,72%. O mercado hoje abriu com alta, né? Mais aí de 2% de alta ali no início da manhã, chegou a ter. A gente vai olhar daqui a pouco isso, o Ibovespa. A Petrobras, ó, o Brent fechou com alta de 2,72, acima de 40 dólares. A Petrobras, a ação da Petrobras preferencial com alta de 3,24%, Vale 3 com alta de 2,80%. Foi um dia dos setores siderurgia, carnes e os bancos também. Pessoal, sempre lembrando, é importante lembrar isso, porque às vezes a pessoa vem com a expectativa no canal até para facilitar você que está assistindo os vídeos, tá? Começando a assistir o vídeo pela primeira vez. O objetivo aqui é educacional. Não se trata de recomendação de compra e venda. Ah, assisti o vídeo, não decidi o que eu vou comprar. Não vai decidir mesmo. Pelo vídeo você não vai decidir, você vai parar, olhou o vídeo, pô, legal, aprendi isso, aprendi aquilo, vi que o cara marcou um ponto ali, agora eu vou estudar aqui e vou definir a minha estratégia. Porque a minha filosofia, o que eu acredito muito e eu quero compartilhar com você, é que a gente não deve terceirizar a tomada de decisão. Você tem que tomar tomada de decisão. Você que tem que tomar a decisão. O dinheiro é seu, o negócio é seu. Você tem que buscar as ferramentas que gerem, né, informações para você, que forneçam informações para você, melhor dizendo, para você tomar a decisão. Então, invista em conhecimento. Eu acredito que nessa caminhada, como eu falei ontem eu achei que foi um vídeo muito legal e tenho que agradecer muito a vocês que participaram, colocaram os comentários. Muito obrigado. Fico muito feliz mesmo de estar ajudando as pessoas, de ter o feedback das pessoas, isso agrega muito, inclusive influencia positivamente no meu operacional, tá? Então, agradeço muito a vocês aí, porque quando a gente vai transmitir alguma coisa para alguém, a gente gera dúvida, a gente vai se preparar, apesar que aqui, como é um vídeo de fechamento,
eu não faço nenhum preparo. Ah, não, deixa eu ver o que eu vou falar. Eu estou preocupado. Não. O que as pessoas vão pensar? Não, aqui a ideia é mostrar o fechamento do mercado, como que foi o dia hoje, com uma visão educacional, mostrando algumas ferramentas e facilidades, ajudando a você que está começando na Bolsa, já está na Bolsa e quer ter informações mais rápidas, né? Mais rápidas, entender o que aconteceu no dia. Então vamos lá. O índice fechou com alta de 1,25%, a gente já viu. Ao volume, 24 bilhões, dentro aí do volume médio, né? Acima do volume médio de 21 períodos. Depois de 4 altas consecutivas, quedas consecutivas, desculpa, depois de 4 quedas consecutivas, ele fecha em alta aí, tá? Ele abriu, como eu falei, ó, chegou a registrar máxima de 3% no dia, 3,07% quando atingiu os 95.216. Só que a gente tem que lembrar que amanhã é vencimento do índice futuro, tá? Do Ibovespa futuro. Eu entendo, como eu já comentei aqui, que isso influencia no mercado. O pessoal, os players estão se preparando, definindo. Ah, vou fazer rolagem, vou fechar a posição. Tem toda uma estrutura aí, né? Um pensamento aí. É a questão da imprevisibilidade do mercado. Como a gente saber o que eles estão programando, né? E eu entendo que isso acaba influenciando. A abertura do mercado em 92.387, quando atingiu a máxima em 95.216, aí depois recuou, chegou a zerar com 92.000, zerar não, desculpa, foi a abertura do dia, 92.387, a mínima do dia foi a abertura do dia, tá? Então ele abriu já em alta, a gente vai ver daqui a pouco. E o fechamento em 93.531, uma oscilação aí máxima diária de 2.829 pontos, até acima da média aí, tá? Variação no mês, 7%, variação no ano, 19%. Aí você vê aqui, ó, das 75 ações que fazem parte do Ibovespa, 37 ações fecharam positivas, tá? O Ibovespa com alta de 1,25 e o setor commodity, matéria-prima que eu comentei, a alta da Petrobras, da Vale, aí inclui também siderurgia aqui com alta de 4,21%. Varejo de consumo não foi bem hoje, queda de 0,91%. Bancos, alta de 3,08%. No vídeo de ontem comentei sobre o peso dos bancos, sobre o peso do setor de commodities, né, de exploração e refino, mineração, o peso desses setores no Ibovespa. Construtoras, alta aí de 0,40% e as elétricas praticamente não, estável, né? Nem caiu, nem subiu aí na média, olhando a média. E quais foram os destaques do dia? Gerdau, que eu falei aí, o setor de siderurgia, né? CSN, Minerva e a Embraer com alta de 5,48%. Destaque negativo do dia, Iduc 3, né? A Cogna, ó, Cogna, setor de educacional aí com queda hoje, né? Cogna com queda de 3,76%, CVC queda de 3,33%, Sul América queda de 3,19% e Via Varejo aí, ó, queda de 3%, tá? E a gente vê aqui, ó, os destaques da semana. Cielo, 17,81%, a Gerdau, a Minerva, Petrobras, ordinária, 4,52% nessa semana. Hoje, terça-feira, né, temos mais 3 pregões aí ao longo da semana. E destaques negativos, IRB, queda de 11% na semana, Sul América, CVC, queda de 5%, e Iduc, queda de 4%, BRMOL, queda de 3,89%. Aqui o interessante, até ajudar para quem... Pô, mas o que adianta eu ver o destaque do dia? Porque o destaque do dia já passou. É para você observar, primeiro, por que essa ação está subindo, o que motivou. E aí você, de repente, pode indicar o seguinte. Pô, vou procurar, né, o que motivou essa alta dessa ação, vou procurar entender isso. E depois vou olhar o gráfico, e a gente vai fazer aqui agora, para ver, opa, peraí, está no início do movimento... já, vamos dizer assim, era para eu ter entrado lá atrás, aí é um outro trabalho que a gente tem que fazer, né? Por isso que eu falei, aqui o objetivo é falar do fechamento do mercado, não é para falar para você o que a gente deve fazer, o que eu vou fazer amanhã, a ideia não é essa, é para informar, para entender os movimentos do mercado, para acompanhar. Destaques do mês aí, ó, Gol, Azul, CVC, olha Azul, alta de 58% no mês, BTG Pactual, alta de 28%, Embraer, alta de 26%. Destaque negativo no mês, Braskem, Sul América, CCRO3, Brasil Food, CPFE. Beleza? Então agora vamos olhar os gráficos. Vou olhar os gráficos aqui. Hoje eu vou tentar fazer um vídeo mais curto. Primeiro, o gráfico aí do dólar. Estou gravando esse vídeo aqui no momento, está faltando 10 minutos para fechar o dólar futuro. Olha a alta do dólar hoje aí, ó. Alta de 1,75%, está marcando aqui para mim, ó. Estou aqui no Profit, né, uma ferramenta da Nelogica.
Então, hoje com uma variação de 88 pontos, superando os 5.200 pontos, ó, superando os 5.200 pontos. Vamos ver a próxima semana. Amanhã tem decisão do Copom, né? Uma quarta-feira que também sai o relatório de estoque de petróleo. Vamos ver amanhã aí, sempre mercado, o bom do mercado é que o mercado é dinâmico e não existe rotina. Isso que é interessante, sempre tem novidade, ainda mais aqui no Brasil, né? Então a gente vê aqui, ó, essa situação do dólar. Agora vamos ver o Ibovespa. Olha o Ibovespa aí, a gente comentou ontem, mostrou o gráfico do Ibovespa dolarizado, essa área de briga aqui que ele está trabalhando. Hoje ele tentou voltar para essa área de briga, tentou voltar e não conseguiu. Tá? Como aqui não é ciências exatas, a princípio, vou dar um zoom aqui, ó, ficar melhor para você visualizar. Você vê que ele fecha aqui fora desse retângulo, mas aí é um detalhe, né? Ah, fechou fora, então agora vai cair. Vamos aguardar, vamos ver amanhã como que vai ser o movimento, né? Mas a gente vai vendo aí o Ibovespa vem de 4 pregões consecutivos de queda. Ontem, no final do pregão, na parte da tarde, teve uma recuperação. Hoje abriu com forte alta. A gente vai ver isso aqui agora, ó, no gráfico de 5 minutos. Vou mostrar aqui o gráfico de 5 minutos. Olha só como que ele abre aqui forte, nos 15 minutos de pregão. Ele abre aqui, ó, vou parar o mouse aqui. Aí ele segue, ó, 3% de alta. E daí em diante, a partir dos 15 minutos, aí ele começa o processo aí de queda aí, ó. Esse processo chegou a cair aqui, o pessoal até, pô, será que vai zerar? Estava com 0,56% de alta, aí recuperou e ficou trabalhando aqui de lado aqui a partir das 3 horas da tarde, tá? Esse foi o movimento do Ibovespa nos 5 minutos, viu? Esse é o objetivo, mostrar para você o que aconteceu, né? Qual foi o movimento do preço, para quem às vezes não está acompanhando o mercado, né? Não consegue acompanhar o mercado durante o dia. Então essa é a ideia desse trabalho. Ok? Eu vou estar publicando outros vídeos educacionais, dando mais explicações, e além das que eu faço aqui durante a gravação aqui do fechamento. Então vamos voltar aqui, agora vamos ver as ações com maior participação no Ibovespa. E aí eu vou mostrar esse gráfico aqui, ó, que eu já destaco aqui os níveis Fibonacci, a máxima de 2020, está marcada aqui, ó, Vale, a máxima é 57,36 para facilitar. Então você vê que a Vale hoje, ela fechou com alta aí de 2,80%, voltou aqui para cima dessa linha de tendência de alta. Vamos ver o que vai acontecer agora amanhã, né? Vale a gente já tem acompanhado aqui já há um tempo. Rodrigo, por que você está acompanhando? Porque a Vale é o papel que tem maior peso na Bolsa. Como o objetivo aqui é pessoas, de repente, estão começando na Bolsa, quer entender melhor como o mercado funciona, eu entendi que seria interessante, obviamente, mostrar esses papéis, né, que têm a maior participação no Ibovespa, e os mais comentados, também chamados de blue chips. Depois a gente vai ver outros papéis aí. Ó, Itaú Unibanco, né, os bancos hoje também foram bem, mas é aquilo que eu falei, eles abriram já em alta, né? Você vê por esse candle aqui, ó, o fechamento foi abaixo da abertura, mas foi um fechamento positivo, porque o fechamento de hoje é superior ao fechamento do pregão anterior. Mas você vê aí que abriu lá em cima já, não dando muita oportunidade. Depois recuou, aqui ó, vou parar aqui para a gente ver, ó, YouTube 4, parando aqui o mouse, fechou com alta de 2,87%, fechamento em 26,18, abertura em 26,50. E aí a gente vai ver, ó, no dia anterior, ela fechou, vamos ver quanto que ela fechou, 25,45, abriu quase R$1 aí, né? 95 centavos já de diferença em relação ao fechamento do dia anterior. E aí, YouTube 4, a gente sabe, ele não conseguiu superar esse nível de Fibonacci aqui, os 50% de Fibonacci. Vamos ver também Banco do Brasil aqui rapidamente. Banco do Brasil que também testando aqui os 50%, já comentei em outros vídeos, né? Muito papel testando aí o nível de 50%. Pessoal, e mais uma vez, participe, deixe seu comentário, dê o seu like, inscreva-se no canal, isso é importante. Se você está achando esse trabalho interessante, para quê? Para o vídeo ganhar destaque, para o canal ganhar destaque no YouTube, né? Para outras pessoas conhecerem, então conto com o apoio de vocês. Né? Aqui o gráfico do Banco do Brasil. Vamos ver o gráfico de IRB, papel muito comentado, né? Parece que ontem IRB, parece não, emitiu aí um fato relevante, falando, parece que a divulgação do resultado sai dia 29 de junho, né? De apresentação dos resultados. Então você vê que IRB hoje, ó, fechou com queda de 1,35%. Tentou superar os R$11, que era uma resistência antiga aqui, ó, que chegou a ser superada aqui, voltou para baixo, aí rompeu aqui, deu uma alegria,
aí depois volta e agora R$ 11 volta a demonstrar que é uma forte resistência, né? Ponto positivo aqui de IRB é esse aumento de volume. Papel que tem, vamos dizer assim, tem fatos relevantes, né? Tem notícia, né? Papel sempre que está na mídia e não de uma forma muito positiva, então acaba tendo uma volatilidade. Azul 4, as aéreas, ó. Azul também abriu com forte alta hoje, mas aí ela fecha, o fechamento é abaixo da abertura. Fechou hoje a 22,59, a esse nível aí de 22,60 é o nível de briga aí no passado aqui, ó, uma antiga resistência, tá? Azul 4. JBS S3, falei do setor de carnes derivados, ela agarrada aqui nessa linha de tendência de alta. A gente traça essa linha de tendência de alta, puxa a paralela e tem a linha de retorno. Comentei isso no vídeo também que eu publiquei ontem sobre a Cielo, né, um vídeo específico da Cielo. A JBS, uma vez aqui, eu até terminando um vídeo, eu falei, pessoal, a gente tem que ficar atento aqui, porque quando a gente tem, ó, topo, um topo aqui, esse topo é inferior ao topo anterior. Um outro topo aqui inferior ao topo anterior. O que a gente tem? Uma tendência de baixa. A gente traça uma linha de tendência de baixa. Ah, Rodrigo, mas daqui para cá ela subiu, tá bom, mas no longo prazo aí, num prazo maior, você vê uma tendência de baixa, e aí fica na expectativa, será que ela vai romper essa linha aqui? Quando que ela vai romper essa linha? E o que chama mais atenção também é que ela está trabalhando aí em cima de uma linha de tendência de alta aí que a gente traçou, né? Então, vê que ela está brigando, se você perceber essa linha laranja aqui, mais grossa aqui, é o nível de Fibonacci aqui de 50%, ela está brigando aqui para se manter nos 50% do movimento de correção, né? 50% de correção deste movimento de queda, ok? Então vamos seguir aqui, Via Varejo, o pessoal gosta, Via Varejo que ontem parecia que, opa, agora vai sair aqui dos 15,40, né? Dessa confusão antiga aqui. Comento sempre que o objetivo do gráfico é referência. Eu não acredito, às vezes eu conheço algumas pessoas que falam, não acredito na análise técnica. Da forma que algumas pessoas falam, eu também não acredito. Que a análise técnica vai permitir que você faça uma previsão do que vai acontecer aqui do lado direito do gráfico. Isso eu não acredito. Ela vai orientar, e lembra que eu falei no início do vídeo sobre essa questão aqui, ó, do gerenciamento de risco, definição do stop loss, definição de uma meta? Então, essa é a intenção. Eu vejo a análise técnica dessa forma, trabalhar com gráficos dessa forma. E como eu falei, eu não trabalho só com gráficos, ontem eu mostrei aqui alguns outros estudos que eu faço e e compartilhei com vocês. Vamos ver aqui, continuando aqui, ó, CVC-B3. Olha a CVC aí, ó, queda hoje, parar o mouse aqui para ver, 3,33%, também parou no nível de Fibonacci aqui de 50%, ó, dessa queda que ela teve aí em 2020. Vamos ver aqui outra, Goal, falando do setor de siderurgia. A gente já tinha traçado essa linha de tendência de alta aqui, traçamos essa linha de tendência de alta. Ela já testou os 50% de Fibonacci aqui, 50% de correção do movimento de queda. E aí a expectativa, será que ela vai romper agora esse nível? Vai se manter acima desse nível para ir buscar o próximo nível lá em 8,10, que é os 61,8%? Vamos acompanhar. Outro papel aqui, Uzi Minas também, que o pessoal, hoje a gente está vendo mais os gráficos, né? Às vezes eu venho com muito, vou usar um termo aqui, muito blá no início, mostrando teoria, agora a gente está vendo mais os gráficos aqui, navegando pelos gráficos. Olha o gráfico aqui de Uzi Minas, durante um bom tempo aí, ela ficou aqui, esse período aqui, ó, de 2018, 2019, de lado, sofreu, não aguentou durante a crise aí da Covid-19, trabalhou aqui. Eu tracei esse triângulo, rompeu o triângulo, dando uma indicação, e aí chegou lá próximo do nível de Fibonacci também, olha só, de 50%, e aí, repara, a gente está vendo muitas ações aí chegando nesse nível de Fibonacci 50% e encontrando uma resistência, entre aspas, tipo, faltando combustível para superar. Isso quer dizer que não vai superar? Não. Mas é uma referência para a gente, é um ponto para a gente, ficar atento, e a gente sabe que o mercado está vivendo uma situação especial, né? Essa crise aí na saúde e a crise econômica, né? Vamos aqui, outro papel, ó, o IBR3, para depois falar dos papéis aí que o pessoal comentou, colocou nos comentários. A OIBR3 hoje, ó, fechou a 0,98, até fechou bem, né? A OIBR fechou estável, né? Fechou estável. No mesmo valor do fechamento do pregão anterior. Ontem eu comentei, brinquei aí com o Anderson, que participa muito aqui do canal, sobre essa briga aqui em R$1, né?
Um ponto forte aqui de briga aqui em R$1. Você vê que aqui no passado ela rompeu R$1, chegou, ficou trabalhando aqui, ela ganhou quantos pontos aqui? Vamos ver aqui rapidamente aqui, ó. Ela rompeu, chegou a subir 20% e depois voltou para baixo de R$1. Tem um imã aí puxando a Oi BR, né? Precisa de uma novidade. Vamos lá, Cielo 3 também, que eu fiz o vídeo ontem. Olha Cielo 3 aí, ó. Cielo 3 que ontem chegou próximo aqui do nível de Fibonacci, de 50%. Também aqui numa tendência aqui, papel, comentei no vídeo de ontem, não vou entrar em muitos detalhes. Teve a questão aí do acordo da parceria com o Facebook, né, o WhatsApp, né, questão de meios de pagamento. Então, Cielo 3 também, ó, falei de um gráfico parecido com a OIBR3, tendência de baixa, né, quando a gente vê aqui no longo prazo, a gente traça essa linha de tendência de baixa. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre Cielo. E agora vamos ver aqui, ó, SLCE3, que tem um aspecto aqui didático interessante que eu identifiquei aqui nesse papel. Primeiro, mostra aqui de cara que o papel em 2020, ainda em maio, chegou a registrar o topo, né, dele em 2020, falando em 2020. Ele superou a máxima de 2019, de 2020, agora em maio, quando atingiu lá os 27,98 e aí iniciou uma forte correção. Parou no nível de Fibonacci, recuperou, subiu forte aí na Covid, aí parou no nível de Fibonacci de 50% aqui, ó. Parou nesse nível. E aí o que eu fiz? Eu vou colocar um gráfico de 60 minutos para mostrar o conceito. Tem muita gente que trabalha, eu não trabalho tanto assim, mas é importante quem está começando, quer entender análise técnica, são as figuras de reversão. Então, eu identifiquei aqui, na minha visão, na SLC agrícola, um ombro, cabeça a ombro, que é uma figura de reversão. Essa linha amarela aqui que eu tracei, vou destacar aqui para você poder ver melhor, tá? Se chama linha de pescoço. Por quê? Vou desenhar aqui para você ver. É uma figura que aparece no topo, né? A gente tem aqui, ó, ombro, primeiro ombro, cabeça, aqui, ó, e segundo ombro e até o terceiro ombro aqui, ó. Isso pode acontecer. Então, quando rompeu essa linha de pescoço aqui, essa linha amarela, me deu uma indicação de venda. Opa, mercado perigoso. Mas foi lá em cima, por isso que eu estou bem à vontade de falar, eu não estou dando recomendação. Eu estou falando da parte educacional, mostrando o que é um ombro, cabeça a ombro, o que é uma linha de pescoço. Então, quando rompe aqui esse nível aqui, em torno lá de 25, acima aqui de 25, né? Dá uma indicação para a gente. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui, tirar aqui a marcação para poder mexer. Então, a gente vê também esse canal aqui de baixo, ó. Tracei essa linha de retorno aqui, essa linha de tendência de baixa, tracei a paralela que eu chamo de linha de retorno. Então, agora ela está aqui no meio do caminho, vamos ver nesse tempo aqui, nesse prazo aqui, no curto prazo, ela está numa tendência de baixa. Então, a gente tem que agora esperar o quê? A formação de um topos e fundos ascendentes, né? A configuração de um pivô aí de alta, para de repente ter uma recuperação, ela romper essa linha de tendência de baixa aqui. Então foi interessante, um caso interessante aí para mostrar aí, para a gente falar sobre ombro, cabeça a ombro, figura de reversão. Vamos acompanhar o papel. Você vê que hoje aqui ela tentou até sair dessa linha superar essa linha de tendência de baixa aqui que a gente traçou, né? Outro papel aqui, ó, Luiz Roberto, que ajuda muito aqui no canal, faz muito comentário aí, participa bastante. Ele comentou aí, falou, olha a Home 3, ó, Luiz, aqui, ó, que interessante, ó. Mais um exemplo aí de que é uma resistência, como é interessante a gente olhar para o passado. A gente não olha para o gráfico para adivinhar o que vai acontecer do lado direito, mas para entender o movimento do papel, né? Então a gente vê aqui, ó, uma resistência, a gente vê que aqui foi suporte, a gente vê que foi resistência, 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 resistência. Olha a briga nesse nível de preço aí, 13,60. Então agora que coincide com os 61,8% de correção desse movimento de queda. Então, interessante aí, tracei também um canal de alta. Esse é o gráfico da Home 3. E para terminar, Smiles, indicada aí pelo Anderson também, como indicado não, né? Comentada aí, falou, pô, mostra aí o gráfico de Smiles para a gente ver. Vê que a Smiles aqui ó, chegou próximo aqui do FIBA aqui de 38,2%. A gente tem três níveis aqui marcados, 38,2%, 50%, 61,8%. Chegou próximo aqui do nível de 38,2% e recuou.
Vamos ver agora o que vai acontecer. Fez para mim, fez um pullback, né? A princípio é um pullback. Por que um pullback, Rodrigo? Pullback é o seguinte, aqui ó, resistência, resistência. Ela rompeu com gap aqui. Eu espero que dê para você ver, ó, um gap de fuga. Rompe, vai lá em cima. Agora ela está retornando. E aí, uma antiga resistência, aqui, ó, pode funcionar como suporte. Está aparecendo. No primeiro momento é isso que parece, né? Então vamos dizer assim, quem entra aqui, lembrando aquele estudo, vamos dizer, se por acaso, Rodrigo, eu comprei hoje. Vamos imaginar que alguém tenha comprado hoje aqui. Um ponto que a pessoa pode definir usando uma estratégia, opa, vou botar meu stop loss aqui, ó. Mas só que você tem que fazer isso antes de entrar, para você definir quanto que você aceita perder na operação e se é aceitável. Porque se você compra aqui, você tem que pensar, poxa, mas tem essa resistência. Se ela não conseguir romper, se ela ficar batendo aqui, será que vale essa relação aqui, ó, retorno e risco? Vale eu entrar nesse papel? Estou dando um exemplo. Ok, pessoal? É isso aí. Um grande abraço. Não esqueça, você que está assistindo pela primeira vez, muita gente assistindo os vídeos aqui, mas não está inscrito no canal. Eu sei disso, hein? Então, se inscreve no canal, participe, dê o seu like e muito obrigado. Bom descanso e até amanhã. Grande abraço.